No arco de Egghead, finalmente é apresentado o Dr. Vegapunk, o homem mais inteligente do mundo, o maior gênio do mundo, o homem com o melhor cérebro, o maior cientista de todos, e assim vai outros títulos. Vegapunk por si só já era um dos maiores mistérios da obra. Já foi citado pelos marinheiros, por outros grandes cientistas como Caesar Clown em Punk Hazard, Vinsmoke Judge em Wally Cake, pelo Queen em Onigashima, e como o Kuma disse ao Zoro em Trailer Bark, Vegapunk é o homem mais inteligente do planeta. Seu conhecimento científico chegou a um nível tão alto que a humanidade só irá alcançá-lo daqui a 500 anos. É um homem do futuro. Nesse vídeo vou fazer um resumo completo sobre Vegapunk, onde cresceu, a sua genialidade, Akuma no Mi, criação de Punk Records na ilha de Egghead, como funcionam todos os seus satélites e várias curiosidades do maior gênio de One Piece. Vegapunk é o maior cientista do mundo de One Piece. Ele cresceu na ilha Karakuri, conhecido como o País do Futuro, uma ilha de ciborgues, coisas mecânicas e tecnologia avançada. Na juventude, Vegapunk já era um gênio. Lá ele criou seu próprio laboratório, onde fazia experimentos que, na maioria, nunca eram finalizados, devido à falta de financiamento e à sua pouca idade. Vegapunk se tornou a pessoa mais importante da ilha Karakuri, tanto que, além de Pais do Futuro, também referem-se ao lugar como o berço do gênio. O laboratório e seus experimentos nele são tão importantes que superam o valor do dinheiro. Inclusive, esse mesmo laboratório que Frank encontra durante o time skip. Lá ele estudou e aprendeu muitas coisas. A aparência de Vegapunk é bem peculiar. Um velho cientista, alto, olhos pequenos quando comparados a outros personagens, bigode afiado, cabelos laterais espetados, uma aparência sempre de língua pra fora, e o que mais chama a atenção é seu crânio. Mesmo na marinha, rola boatos de que o gênio possui um cabeção. E bom, isso se deve à Akuma no Mi que Vegapunk consumiu. A Nomi Nomi no Mi, fruta paramécia do cérebro, torna seu usuário um cérebro humano. Essa fruta permite que o cérebro de Vegapunk se expanda indefinidamente, podendo acumular qualquer tipo de conhecimento, de forma ilimitada. Com isso, Vegapunk possui uma incrível memória fotográfica, que lhe concede uma super capacidade de aprendizado rápido. Como é de se esperar, quanto mais o tempo passa, mais conhecimento o usuário vai adquirindo. E como se trata de Vegapunk, o maior gênio do mundo, ambos acabam combinando, usuário e fruta. Logo, seu crânio foi crescendo bem exageradamente. Sendo um cientista que vem buscando conhecimento científico constantemente e, a todo instante, vem tendo várias ideias, até os seus 60 anos sua aparência chegou a esse ponto. Um humilde cientista com uma testa tão grande que, só pela sua cabeça, já era comparado à altura de um gigante, praticamente. Durante sua vida, Vegapunk se aliou a algumas organizações. Ele já participou dos MEDs, uma instituição científica liderada por Vegapunk, formado por ele, Caesar Clown, Judge, Queen das Pragas e a Stussy, e por último se juntou aos Fuzileiros Navais, se aliando à Marinha e sendo o principal cientista do SSG, grupo de ciência que desenvolve tecnologia avançada para o governo mundial. Vegapunk foi um cientista muito útil, tanto para o governo como para o mundo. Ele inventou vários tipos de energia que iluminaram diversas cidades ao redor do mundo, assim como as tecnologias de transmissão e dentre outras. Como cientista naval da SSG, desvendou mistérios da água do mar, criou armas feitas de Kairoseki, armas a laser, vários robôs. Ele que fundou o primeiro projeto de pacifistas, as armas humanas da Marinha, também criou a mais recente arma do governo, os novos pacifistas Serafins. Em conhecimento biológico, Vegapunk desvendou vários mistérios das Akumas no Mi, conseguiu replicar fator linhagem de uma fruta Zoan, recriando assim uma Zoan mítica completa, sendo essa a fruta do dragão de Kaido, e a partir da sua descoberta sobre fator linhagem, conseguiu criar clones, vida artificial, e ainda aprimorou os próprios Serafins, concedendo a eles poderes de Akuma no Mi paramécia a partir de fator linhagem sintetizado, nomeado de Sangue Verde. Mesmo toda a humanidade, com todo o seu conhecimento físico, geográfico e biológico, mal conseguiram replicar cada invenção e criação que Vegapunk já fez. Criação de hologramas, manipulação de pirobloína, recriação de nuvens das ilhas do céu, um super sistema de ar-condicionado que deixa uma ilha inteira com clima tropical, mesmo com a ambientação dos mares sendo de puro frio em geleiras. Vegapunk é um gênio do futuro, e com todo o seu conhecimento fundou a Egghead, a Ilha do Futuro. Em Egghead, Vegapunk criou a Punk Records. Seguinte, como o cérebro de Vegapunk estava crescendo há muito tempo, por há muito tempo já estar acumulando bastante conhecimento,
Vegapunk decidiu cortar a sua cabeça. Como ele mesmo disse, já estava da altura de um gigante. Não se sabe se a Nomi Nomi no Mi dá essa capacidade a seu usuário, simplesmente poder cortar seu próprio crânio. Só que, como visto em Quen das Pragas, lá em Onigashima, ele apenas tinha uma zoa ancestral e, por ser um baita cientista, usou de sua inteligência para se auto-aprimorar, assim criando uma técnica de combate que lhe permite se separar do próprio corpo, dando um bote nos inimigos, mesmo que a sua Akuma no Mi não permita isso, já que é apenas uma fruta Zoan, só concede transformação animalesca. Então, já que estamos falando do maior gênio de One Piece, é até lógico que Vegapunk tenha utilizado de suas próprias ideias para poder aprimorar o seu conhecimento, que está em constante evolução e crescimento. Vegapunk separou o seu grande cérebro e o colocou no centro da ilha de Egghead, criou toda uma estrutura para protegê-lo, e isto ficou conhecido como Punk Records, uma área da Labo Phase que simplesmente guarda um grande cérebro, que mesmo nos dias de hoje ainda continua acumulando conhecimento. Vegapunk agora utiliza uma antena em sua cabeça, em um formato de maçã. Essa antena se conecta a Punk Records através da transmissão de ondas cerebrais. Logo, Vegapunk ainda continua com todo o conhecimento que já teve em vida. Continua conectado a Punk Records, o seu imenso cérebro. É tipo um Wi-Fi. O cérebro de Vegapunk junto ao laboratório foram levados para o topo de Egghead, através das nuvens de Ilha do Céu. E a estrutura de Punk Records é como uma estética de um grande ovo quebrado. Dentro há uma superfície que é plana e preta, tendo grades, e um grande texto que é escrito Punk Records. Ainda tem um tipo de anel de blocos que o circunda, que flutua ao redor da estrutura. Além da Punk Records, Vegapunk conseguiu outro feito surpreendente. Conseguiu dividir o seu próprio ser em 6 clones diferentes, cada um carregando uma personalidade e responsabilidades, ligadas diretamente ao próprio idoso Vegapunk. Estes clones foram nomeados de satélites, logo são os satélites de Vegapunk. Todos os 6 satélites se autodenominam Vegapunk, não importa para quem seja. Mas, para poder diferenciar tais satélites, já que cada um possui funções distintas, eles também possuem outros nomes de sua primeira pessoa. São eles os Vegapunks Shaka, o Bom, Lilith, a Malvada, Edison, o Pensante, Pitágoras, a Sabedoria, Atlas, a Violência e York, a Ganância. E também tem o primeiro e original Vegapunk. O velhinho é referido como o Vegapunk Stella. Ele é o Vegapunk principal, o que conhecemos. Segundo ele, se juntassem todos esses 6 satélites, se criaria basicamente um outro Vegapunk Stella. Já que são múltiplas personalidades, juntos seria um Vegapunk completo. Não se sabe ao certo em que período exato do tempo o Vegapunk conseguiu separar o seu ser, e muito menos os métodos exatos para se fazer tal feito. Durante o flashback de Kuma, ele estava tendo várias ideias e eram tantas e tantas. Desejava muito que até as necessidades básicas, como comer e ir ao banheiro, fizessem por ele. Vegapunk também citou uma nova invenção, um circuito que permite o cérebro trocar estados da consciência, que foi dito por ele, múltiplas personalidades. Ele estava querendo usar isto no Kuma para evitá-lo de perder sua liberdade, mas como foi repreendido por Saturne, é capaz dele ter usado esta invenção em si mesmo, aproveitando esta ideia e assim criando os satélites. Falando dos satélites, Shaka é o bom, é observador, atencioso, cuidadoso, é muito leal ao original Vegapunk Stella. Ele acredita que é não só seu, como também dever de todos os outros satélites serem fiéis ao Stella, garantindo a segurança dele mesmo com suas próprias vidas. Fora o próprio Stella, o Shaka age como um tipo de Vegapunk principal, já que é justamente o justo. Isto acaba irritando muito o seu satélite contraparte, a Lilith. Lilith, sendo o aspecto do mal, é o oposto. Carrega as atitudes cruéis e maléficas do Vegapunk. Não passa muita confiança. Mesmo tendo estes traços, ainda assim acaba ajudando os Chapéus de Palha. Lilith é bem extrovertida, é irritada e violenta. É o oposto de Shaka e odeia receber ordens de gente que se acham superiores a ela, como o Shaka faz. Edison é o pensante, está sempre pensando. Ele é tipo um robozinho que constantemente vem tendo novas ideias para invenções e criações. Ele é a parte genial do Vegapunk. Pitágoras é o sábio, é calmo e interessado. Sua função é estar constantemente avaliando cada criação Vegapunk, analisando e registrando dados, observando os diversos resultados,
e fica muito empolgado quando enxerga um potencial incrível em alguma criação científica. Atlas é a Violenta. Ela já é uma Vegapunk muito grande, tão alta que Luffy a comparou com o próprio Kaido. Tem uma aparência jovem, orelhas para baixo, uma cauda longa e sua função é a violência. Seu temperamento é curto e quando fica com raiva sempre parte pra briga. Bate em robôs, em hologramas utilizando luvas que interagem com fótons. Fora o estado de raiva, ela é bem explicativa. Para qualquer pergunta, responde de forma bastante detalhada para os viajantes. Em sexto, temos a satélite York, o aspecto da ganância. Sua função é a mais simples: comer, cagar e dormir. Cada satélite age de forma independente, mas ainda assim interligados. Logo, a função de comer de York acaba saciando os outros satélites Vegapunk, a função de dormir também os relaxa, etc. Mesmo cada satélite tendo suas funções, ainda assim todos são muito inteligentes. Os 6 são Vegapunks, e cada satélite também é conectado à própria Punk Records, o grande cérebro de Vegapunk. Todos os dias, cada satélite adquire suas próprias experiências, e uma vez por dia as compartilham para o Punk Records. Também é preferível que eles não se encontrem muito, para que cada experiência não fique tão repetitiva, para que cada experiência valha mais a pena, mais informação. É legal ver que cada satélite realmente representa alguma personalidade antiga do Vegapunk, tipo o Stella, o velho antigo agia de tal forma, e a Vegapunk Lilith atualmente, que se expressa da mesma maneira. Vegapunk tinha planos de usar suas futuras invenções grandiosas para ajudar a humanidade, e assim parar conflitos, como as guerras. Em sua primeira aparição, sendo nesta o primeiro e original Vegapunk, ele já apresentou algumas de suas genialidades, como o próprio Punk Records, que futuramente poderia se conectar com todo o planeta, assim dando acesso a todo tipo de conhecimento, permitindo às pessoas estudarem medicina, geologias, tecnologias, diversas outras áreas, e tudo de suas casas. Punk Records seria como uma imensa biblioteca de conhecimento gratuito para as pessoas. Também desejava um mundo na qual a energia gratuita estaria disponível para todos. Como a energia é um recurso natural importante e até um dos motivos de guerras pelas nações, este sonho, se realizado, já resolveria um dos maiores motivos de guerra no mundo. Como Vegapunk foi aliado à marinha e ao governo, ele arrancava cada centavo do financiamento de pesquisas que podia, tudo para buscar realizar estas ambições. Infelizmente, esta energia específica que Vegapunk anseia e diz estar por toda parte no mundo, o fez buscar mais a fundo sobre a antiga energia, um tipo de energia misteriosa que fez funcionar o próprio robô antigo que atacou Mary Joyce. Como se trata de tecnologia antiga e isso automaticamente se liga ao século perdido, então Vegapunk soube demais, até ele se tornou alvo do governo. Punk Records, que seria de utilidade planetária, digamos, mundialmente, também é visto como um recurso super importante, incrivelmente valioso para o governo. Muito conhecimento acumulado. E caso Vegapunk venha a se rebelar contra o sistema, que para quem acompanha o mangá é justamente isso que está acontecendo, então o próprio governo partiria para Egghead para tomar Punk Records. Marinha, almirantes, os Goroseis, todo tipo de afiliação, um Buster Call inteiro na ilha. Partindo para algumas curiosidades sobre Vegapunk é que, já começando pela sua Akuma no Mi, é tipo... Nomi no Mi. Se você não pronunciar direito, acaba que tudo é Nomi, o nome da fruta. O próprio Vegapunk se confunde ao pronunciar o nome da sua Akuma no Mi. Nomi. A aparência de Vegapunk é bastante inspirada no físico de nosso mundo, Albert Einstein, principalmente em uma foto específica, que de modo geral é o rosto de Vegapunk a todo instante. Ambos são considerados o homem mais inteligente do mundo, o que foi de nosso mundo e este da obra de One Piece. E a ideia do cérebro de Vegapunk ser cortado é semelhante ao cérebro de Einstein, que após a sua morte foi retirado para pesquisas. Vegapunk também tem certas semelhanças a Isaac Newton, para começar pela antena de maçã em sua cabeça, que dá aquela referência à maçã que caiu na cabeça de Newton, o fazendo teorizar sobre a gravidade. O sonho de Vegapunk em espalhar energia limpa para o mundo de One Piece também dá uma referência a outro físico de nosso mundo, Nikola Tesla, a pura ideia de energia livre para todos. O outro sonho de Vegapunk, sendo acumular mais conhecimento para dar o acesso de Punk Records para as pessoas, é parecido com a ideia de uma enciclopédia online, tipo uma Wikipédia,
E se Vegapunk e seus satélites se conectam através de dispositivos de ondas neurais, as pessoas de One Piece poderiam utilizar desta mesma tecnologia para se conectar ao Punk Records. Poder estudar geografia, física, biologia, medicina à distância. É como o conceito de internet do nosso mundo. Nos conectamos a ela para entrar em sites, estudamos através de aulas, EAD, fazemos cursos online, etc. Se boa parte das criações de Vegapunk se baseiam em tecnologia antiga do século perdido, será que Punk Records é o início do que no passado já foi uma internet em One Piece? Por último, como dito, o Vegapunk principal é referido como Stella. Stella vem do latim significando estrela. É curioso como Stella possui seus satélites, e uma estrela pode possuir planetas e também satélites a orbitando, como um sistema solar. Faz parecer que o tema de Vegapunk também é centrado em astronomia, além de quase toda a frase o próprio dizer quasar. Quasar sendo um tipo de buraco negro supermassivo, emitindo alto brilho. Uma ligação interessante também é Vegapunk com seus clones satélites e a demonstração do planeta de One Piece. Vegapunk Stella possui 6 satélites, como uma estrela tendo 6 astros que a orbitam. A representação do mundo de One Piece na época de Ohara é bem parecido. É um superglobo que possui justamente 6 satélites, luas ou mini-planetas. E pelos povos da Lua, o próprio planeta de One Piece já foi referido como a Grande Estrela Azul. Então, tá aí mais outra curiosidade.